Muito bem, hora de oração, excelente dia para você, como é que você está hoje? Deus abençoe rica e poderosamente, seja a graça, o favor, a misericórdia, a bênção de Deus sobre a tua vida, a tua casa, a tua família, em nome de Jesus, amém? Todas as manhãs ao longo desse mês de fevereiro eu estou falando sobre o livro do profeta Jonas, como Deus o resgatou, como Deus também nos resgata, o que ele viveu em sua vida, o que representa o símbolo também, o sinal que Jesus falou que daria na cruz, com os 3 dias simbólicos de Jonas no ventre do grande peixe, aliás, dos 3 dias reais de Jonas no ventre do grande peixe, a alusão aos 3 dias também de Jesus, da sua morte e da sua ressurreição. E o que implicava nos sentimentos, em todo aquele cenário que Jonas vinha vivendo, que demonstrava sua resistência, sua rebeldia, como nós temos que tomar muito cuidado na nossa caminhada com os propósitos de Deus, mas também, por outro lado, aquilo que Jonas era e o que ele representava, e como a grandeza da misericórdia e da mão de Deus trouxe à tona novamente essa oportunidade grandiosa para que ele cumprisse a sua missão e o propósito de Deus, que para Jonas era que ele pregasse na capital da Assíria, em Nínive. Aquele império estava em franco crescimento naqueles dias e haveria de, por fim, se levantar mesmo sobre a grande parte da terra conhecida naqueles dias. Jonas, uma vez que volta ao seu caminho, depois do episódio no ventre do grande peixe, ele vai a Nínive e ele prega em Nínive realmente a declaração da grandeza de Deus, do juízo de Deus, diante de todo aquele mal que eles estavam ali possuídos. Jonas percorreu toda a cidade e pregava diante do Senhor, dizendo que Nínive corria um risco de ser como um todo subvertida. Mas aqueles homens e toda a civilização, a população da cidade de Nínive, inclusive o rei, anuíram a palavra de Jonas com temor do Senhor. A Bíblia mostra que o temor de Deus se apoderou daqueles homens, proclamaram o santo jejum e na sua consagração diz a palavra que eles se arrependeram dos males e se converteram dos seus pecados. Veja, o poder e a autoridade da palavra e da direção e do propósito de Deus. Na cabeça de Jonas, aqueles homens eram indignos e imerecedores de viver, e de receber e de viver o bem de Deus. Mas o juízo, o julgamento não concerne a mim e nem a ninguém, sim ao propósito e à vontade de Deus. Eu sempre digo, como Deus nos perdoou, assim também devemos perdoar. Como Deus, por sua misericórdia, pode ter nos alcançado, quem ele poderá então também alcançar? Então, não compete a ninguém levantar o dedo, apontar o dedo, julgar, porque o juízo vem do Senhor. E diz a palavra do versículo 10 de Jonas 3, viu Deus o que fizeram, a consagração, o jejum deles, como eles deram ouvidos à pregação e à mensagem de Jonas, com o que eles fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria, e não o fez. Ou seja, uma situação de destruição foi mudada, foi transformada. De fato, o Senhor tinha já de maneira certa e firme que aquela palavra e aquela mensagem transformaria a maldição em bênção. E aí, seguindo hoje o capítulo de número 4, dê atenção, o que acontece depois então? Um homem usado em uma instância grandiosa, fora das dependências de Israel, em um chamado, em um dom singular na palavra do Senhor sobre a vida dele naquela geração. Entretanto, a resignação de Jonas foi muito grande e a deformação voltou ainda à tona em sua vida, em seu coração. Diz assim o capítulo 4, versículo 1. Com isso desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse, Senhor, não foi isso o que disse, estando ainda eu na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, tardio em irar-se e grande em benevolência, e que se arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Disse o Senhor, é razoável essa tua ira. Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada e repousou debaixo dela, à sombra
até ver o que aconteceria à cidade. Meu Deus, queridos, que reação abrupta é essa de Jonas? Que sentimento, ou melhor, que ressentimento é isso? Jonas ficou desgostoso, resignado pelo milagre que Deus fez em Nínive. Jonas ainda tinha aquele resquício dentro dele, na realidade, ao meu ver, de que Nínive não merecia, de que aquela cidade pecadora, idólatra, violenta, sabe, que cometera tantos males e estava enraizada em tantas doutrinas e em tantas obras malditas e malignas de demônios mesmo, não merecia do amor de Deus. Então ele ficou resignado, ficou indignado, desgostoso por aquilo que Deus havia feito, e em sua oração ele diz: eu sabia, Senhor, que o Senhor era misericordioso, eu sabia que o Senhor era um Deus clemente, tardio em irar-se, grande em misericórdia, benevolência, que o Senhor se arrependeria e não faria mal para essa cidade. É por isso que eu fugi para Tarsis, ele diz, estando eu ainda na minha terra, então eu me adiantei para fugir, porque Jonas, ele não concordava de fato com aquilo que ele sabia que Deus era poderoso para fazer. E mesmo Deus o usando para fazer aquilo, depois do Senhor ter dado prova cabal de sua grandeza e misericórdia, também no âmbito pessoal de Jonas. Então, cuidado com esses sentimentos e ressentimentos que podem voltar abruptamente à tona nos corações e paralisar e bloquear a tua vida e deixar distante do plano de Deus. Deixe o Senhor ser Deus e nós nos sujeitemos à sua grandeza e à sua misericórdia na cruz. Um dos bandidos que foi pregado na cruz com Jesus se arrependeu e adorou e cultuou ao Senhor, e a palavra do Senhor diz que ele foi para a glória com o Cristo, o Filho do Deus vivo todo-poderoso. O outro, julgando e acusando, ele não alcançou a mesma sorte. Então, que a graça, a bênção, o favor de Deus repouse sobre a nossa vida. Em nome de Jesus, se você sofreu injustiça, se você passou por calamidades, agressões, violências, males que talvez não consiga elencar e enumerar aqui, e se sente injustiçado e fragilizado, enfermo, doente na tua alma, que o Espírito de Deus derrame um bálsamo tão profundo e tão poderoso dessa misericórdia de Deus, que aconteceu para Jonas, mas ele não pôde aceitá-la para Nínive, que aconteceu para Nínive, e Jonas, muito embora tenha sido um instrumento daquela bênção, ele não pôde aceitar depois que Deus deu a isso aqui a eles. E Jonas esclarece isso claramente, mostrando por que ele havia fugido. Então, em nome de Jesus, vamos nos apoiar contra toda inveja, loucura, cobiça, ganância, revolta, toda inadequação do nosso julgamento, da nossa rebeldia e carnalidade e mal, e perdoar 70 vezes 7 e deixar Deus ser Deus, fazer a obra como Ele quer fazer. Esse inimigo coloca coisas na tua cabeça para você se sentir injustiçado e preso nas suas vaidades, ou colocando pensamentos onde você vive a vanglória. Seja tudo isso despojado, lavado pelo sangue do Cordeiro, que perdoa todo o pecado, nos limpa e nos purifica de toda injustiça e mal, e possamos respirar tranquilamente para viver o que Deus tem para a nossa vida e que Ele faça o que Ele tem para fazer nas outras vidas. E se você sofreu males, até mesmo de pessoas que você mesmo tenha ajudado, e esse sentimento e ressentimento de Jonas possa estar presente na tua vida, despoje-se, limpe-se hoje e se levante para seguir a tua caminhada, porque Deus é contigo em nome de Jesus. Você é um ser único, individual, salvo, lavado, remido pelo sangue do Cordeiro, abençoado, ungido, alguém que Deus tem realmente um propósito e uma obra, e deixa os outros viverem a vida deles e o que Deus tenha para eles em nome de Jesus. Desprenda-se, desligue-se, deixe para trás o que ficou e siga e prossiga adiante em nome de Jesus. Jonas, então, ele se manifesta na sua ira, sai da cidade, sobe num alto e fica olhando o que vai acontecer com aquela cidade, faz ali um emaranhado e se esconde debaixo daquela sombra, e ali ele fica olhando para aquela cidade. Que caia por terra toda indignação e revolta da nossa vida, toda resignação e desgosto, em nome de Jesus. Desgostou-se Jonas extremamente, ficou irado, todo o desgosto e ira caia por terra, porque essas paralisações e bloqueios
não têm mais autoridade, não podem mais ter autoridade para agir nas nossas vidas, porque o fruto do Espírito de Deus agindo em nós é paz, é longanimidade, é amor, é mansidão, é domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E que o Senhor, por sua grandeza e misericórdia, venha sobre a nossa vida confirmando esse fruto e confirmando uma obra nas nossas vidas. Moisés subiu no alto do monte, Elias subiu no alto do monte, homens que viveram grande comunhão com Deus. Que nós possamos viver esse tempo de grande comunhão com Deus, sermos tratados os nossos pensamentos, tratados os nossos sentimentos em uma envergadura e profundidade tão grande que nós não venhamos a voltar atrás em nome de Jesus. E deixe Deus tratar com Nínive. A nós compete declarar a palavra da salvação, o testemunho da grandeza do nosso Deus e a sua bondade que se manifestou em Cristo Jesus, não por merecedores, então muito menos por merecimento, mas por obediência à grandeza do clamor e da vontade da misericórdia de Deus de alcançar todo aquele que crer que o seu Filho é real, que Jesus é o Filho de Deus, para a glória do Deus Pai, seja alcançado, seja salvo. E que essa virtude possa ser encontrada na minha vida, na tua vida, em nome de Jesus. E a minha oração hoje, por mim e por você, que essa graça, esse favor e essa grandeza possa transformar o nosso interior, mudar o nosso pensamento, transformar o nosso caminho e assim abençoar o nosso destino. Daquilo que seria corrupção, omissão, desgaste, destruição, o Senhor coloque livramento, paz, cura, libertação, fortaleza e levante as nossas vidas e que sejamos encontrados e alcançados, talvez como Jonas, caídos, perplexos nos caminhos, revoltados com esse mundo, onde muitos se entregaram cabalmente, definitivamente ao pecado e na sua rebeldia não estão conseguindo encontrar um caminho de arrependimento. Nós possamos ser aqueles que foram alcançados, resgatados, tirados das trevas e trazidos para a luz. E Deus tenha misericórdia e nos dê graça para que possamos cumprir o propósito chamado dele para a nossa vida, a missão dele para a nossa vida, sem resignação, ira ou desgosto, mas com alegria no coração, por estarmos agradando a Deus. O que vai dar de Nínive, o que vai ser das pessoas, o que vai acontecer ao redor, não importa. O que eu quero é ter paz no coração por ter sido aprovado pelo meu Deus, segundo a sua vontade e aquilo que ele designou para a minha vida, em nome de Jesus. Seja essa palavra de salvação, de graça, de bênção, de cura, de poder sobre a tua vida agora, em nome de Jesus. Amém? Compartilhe essa mensagem com os teus amigos, deixe nos comentários o teu pedido de oração e que o Senhor honre cada dia da nossa caminhada, da nossa jornada, esse mês de fevereiro, esta segunda quinzena, seja realmente de bênção em todos os nossos caminhos, em nome de Jesus. Fica com Deus.